Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos. São José, o pai adotivo de Jesus, aquele que foi escolhido para cuidar do pequeno Cristo, o ensinou sua profissão de carpinteiro. Obediente até o fim. Festejamos essa grande figura que no seu silêncio muito nos mostra como chegarmos ao céu. Ouçamos o Santo Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor nosso Deus, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São José, providenciai. Quantas vezes é assim que nós recorremos ao glorioso São José, cuja solenidade hoje nós celebramos com toda a igreja. Ele que é o patrono da igreja. Ele que é o protetor da Sagrada Família. Ele que é o terror dos demônios. Sob quantos títulos nós poderíamos hoje invocar São José? Inclusive, deixo como propósito para o final deste vídeo, rezarmos juntos a ladainha em honra a São José, suplicando a sua proteção, a sua intercessão. Mas vamos lá. Talvez um dos títulos mais frequentes seja exatamente esse, São José como provedor. Quantas vezes nós rezamos pedindo que a providência de Deus se manifeste através da intercessão de São José? Quantos que agora rezam conosco, você que está enfrentando necessidades materiais, dificuldades financeiras? Quantos que rezaram a novena em São José por esta causa, por esta intenção? E hoje eu quero então convidar você a refletir um aspecto que muitas vezes passa despercebido. O Salmo 1 diz que aquele que medita na lei de Deus dia e noite, ele é como uma árvore que está plantada à beira de uma torrente. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e as suas folhas jamais vão murchar. Esse é o justo, aquele que medita na lei de Deus dia e noite sem cessar. Tudo o que ele faz vai prosperar. São José de fato experimenta a providência de Deus ao longo de toda a sua vida. Deus não lhe desampara. Deus envia o anjo para lhe avisar para lhe avisar daquilo que ele deve fazer. Deus fala através dos sonhos. Deus vai guiando todas as decisões, todo o caminho de São José. E São José experimenta na sua vida a providência divina. Consegue escapar das mãos dos inimigos, consegue prover, consegue sustentar, consegue o necessário para sustentar a Sagrada Família, mesmo em terra estrangeira. São José é esse que, ao meditar, ao ruminar a palavra, ao refletir, a buscar aquilo que é a vontade de Deus, ele experimenta a providência na sua vida. Tudo o que ele faz vai prosperar. É isso que acontece na vida do justo. E hoje eu queria convidar você a suplicar essa virtude de São José, a obediência, a docilidade. O Missal traz um comentário belíssimo ao falar sobre o Evangelho de hoje, que narra a origem de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: o fato demonstra como é Deus que opera a salvação. É Deus que salva. Mas também como esta não se realiza na terra sem a cooperação do homem. O que São Paulo diz? Colaboremos com a graça de Deus. Somos colaboradores da graça.
Então, suplicar a graça de Deus requer também uma atitude, colaborar com ela. São José é esse, ele colabora com a graça de Deus. É comum que nós olhemos para a Virgem Maria como a escolhida. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Precisamos lançar um olhar também semelhante para São José. Ele foi escolhido. São José foi escolhido por Deus para ser o pai de Jesus. Não biológico, claro, mas o pai legal, juridicamente falando. É ele que vai garantir, então, né, o cumprimento ali da promessa, porque é da linhagem de Davi que surgirá o Messias. Isso se dá exatamente através da paternidade de São José. Por isso que vai se dizer sobre Jesus, filho de Davi. São José que pertencem à linhagem de Davi. Olha as maravilhas, né, de Deus, o plano de Deus. São José sente medo? Sim, está aqui na palavra. O momento em que ele está angustiado, em que ele está amedrontado, caso contrário, o anjo não teria lhe aparecido e dito, não tenha medo. Então São José experimenta as nossas fraquezas também, que tantas vezes nos acometem, o medo, a dúvida. Mas São José, ele é considerado justo exatamente porque ele busca, ele é fiel à vontade de Deus. O padre Gabriele Amorte, sacerdote exorcista, relatava que certa vez no exorcismo ele perguntou ao inimigo: por que tu sendo um ser de uma inteligência superior, desceste às profundezas do inferno? O inimigo respondeu: eu enfrentei a Deus, eu me revoltei contra Ele. Para ele, superioridade era isso, é rebelião, é revolta contra Deus. Ele acredita que a vitória está aí, em revoltar-se contra Deus. Não. A vitória é conquistada por Cristo Jesus exatamente na obediência à vontade do Pai. Se eu e você, nós formos obedientes à palavra, se eu e você formos obedientes à vontade de Deus, podemos tomar posse então dessa palavra que diz: tudo o que Ele faz vai prosperar. Ainda que não seja uma prosperidade conforme um conceito deste mundo, mas aquilo que é prosperidade aos olhos de Deus, aquilo que é plenitude aos olhos de Deus, aquilo que é realização, aquilo que é felicidade, um conceito divino, ou seja, profundo, verdadeiro, né, intenso desta palavra. É feliz aquele que ama a Deus, é feliz aquele que faz a vontade de Deus. São José se submete, então. Como a Santíssima Virgem Maria, que vai dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra, São José também. Um homem silencioso, um homem orante, havia ali espaço para a escuta da palavra. Um homem cheio do temor de Deus. Você sabe que o temor de Deus é um dom do Espírito Santo e nós precisamos pedir, né? A palavra vai dizer que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Satanás é inteligente, mas ele não tem a sabedoria absolutamente. Eu e você, nós somos chamados a cultivar, a clamar a sabedoria do alto. Então o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temor de Deus não é ter medo de Deus, não. Mas é confiar nele, é amá-lo a tal ponto, o meu Pai do céu, que eu não quero ofender o seu coração, eu não quero lhe desagradar. Não, eu quero que a minha vida agrade o Senhor, que a minha vida seja agradável ao Senhor. Esse é o temor de Deus. E por isso eu desvio, né, dessa senda terrível da perdição. Por isso eu desvio das situações perigosas que podem me expor ao pecado, não, por causa do temor de Deus. São José, um homem justo. Você que reza conosco, suplica essa virtude que traz consigo a prosperidade, que traz consigo a providência de Deus. Você também, pai, né? Você que é homem,
Ou você, mulher que está aqui intercedendo pelos homens da sua casa, da sua família. Que São José seja colocado então ali como modelo de pai, esposo, filho. Se você não tem ainda uma imagem de São José na sua casa, que você possa providenciar, pede para um sacerdote abençoar, coloca ali no altar, no seu cantinho de oração. E comece a introduzir São José na sua realidade familiar. Seja ele também para você modelo de trabalhador, de operário. São José que se gasta pela sua família, São José que é fiel, São José que é o protetor, que é o provedor, sustentado pela graça, sustentado por Deus. Castíssimo São José, um homem justo, um homem que também encontrou graça aos olhos de Deus. Olha quantas graças, quantas bênçãos hoje por meio do glorioso São José. Vamos proclamar o Evangelho em seguida, vamos rezar esta ladainha, suplicando esta poderosa intercessão, né, de São José sobre as nossas vidas, as nossas famílias, que hoje ele alcance a restauração de tantos matrimônios, a libertação de tantos vícios.